Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Manter a mente saudável é essencial para você que quer ter uma vida equilibrada com qualidade, principalmente após os 60 anos. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês 6 hábitos que podem prejudicar a sua saúde mental e como evitar esses 6 hábitos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou um médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Manter a mente saudável é essencial para você que quer viver bem, principalmente após os 60 anos. Eu vou falar para vocês aqui 6 hábitos muito ruins que provavelmente você pode estar fazendo e que está prejudicando a sua saúde mental. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, ativa aqui, aperta o botãozinho da inscrição e ativa a notificação para você receber semanalmente o conteúdo em primeira mão que eu postar aqui no YouTube. Então eu vou começar pelo primeiro hábito, que eu acredito que seja o hábito mais comum. Há uma grande chance de você estar tendo esse hábito, que é consumir mídia negativa, com notícias ruins, esses jornais, esses programas sensacionalistas que só apresentam tragédia, que só apresentam coisas ruins, notícias de acidentes, notícias policiais, notícias de assassinatos. Então, consumir esse tipo de notícia permanentemente faz muito mal para a sua saúde mental. O mundo, ao contrário do que esses programas vendem, não é só tragédia. Nós temos muitas coisas boas no mundo. Mas, infelizmente, como vender esse tipo de notícia desperta o interesse da população, essas notícias são publicadas constantemente. Esse hábito de consumir mídia negativa não é só para programa jornalístico, sensacionalista. Nós temos também muitas séries, muitos filmes, muitos documentários que tratam de assassinatos, que tratam de acidentes, que esmiuçam detalhes de alguns crimes. Isso é muito ruim para a sua saúde mental. Isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera receio de conviver com as pessoas. E esse hábito de consumir esse tipo de mídia pessimista, esse tipo de mídia negativista, isso é inerente até da personalidade do ser humano. É uma curiosidade mórbida que o ser humano tem e que os grandes veículos descobriram que isso vende, isso dá ibope, noticiar essas tragédias. Isso aí na história da humanidade mesmo, desde a época do Coliseu Romano, onde eram reunidos milhares de pessoas para verem pessoas sendo executadas. Isso em praças na Idade Média, onde ocorriam execuções e as pessoas iam presenciar. Então, infelizmente, esse tipo de curiosidade mórbida faz parte do inconsciente das pessoas, mas nós temos que evitar. Então é por isso que, às vezes, alguns programas que passam à tarde, programas que ficam o dia inteiro, à noite, sempre falando de tragédias, esmiuçando, querendo saber, informar o detalhe de alguns crimes, isso gera atenção, mas isso faz muito mal para você. Então evite consumir esse tipo de conteúdo negativista. Isso vai te gerar ansiedade, vai te gerar medo, vai te gerar sintomas depressivos, pessimismo com relação ao ambiente, com relação à sociedade. Temos coisas ruins? Sim, mas também temos coisas boas que nós temos que valorizar. Então aproveite esse tempo que você consome esse tipo de material negativista e mude o foco, assista filmes educativos, livros educativos, atividades sociais. Então evite realmente esse tipo de material. Outro hábito extremamente ruim é com relação a não valorizar a qualidade do seu sono. Cada vez mais, hoje nos estudos mais recentes, temos associado uma qualidade ruim do sono com diversas doenças físicas, inclusive doenças cardiometabólicas. Então, diabetes,
pressão alta, arritmias cardíacas e o principal, como nós estamos falando de saúde mental, é com relação a risco de demência, risco de Alzheimer. Em 2012, houve uma descoberta que nós temos um sistema que chamamos sistema linfático. É um sistema de limpeza no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro. Esse funcionamento dessa limpeza, que retira todos os metabólitos tóxicos, as substâncias ruins, os radicais livres, esse sistema que, além de retirar esse lixo que é produzido durante o dia, esse sistema ele é muito ativo à noite. Além de retirar, fazer a limpeza desses metabólitos, ele também melhora a distribuição de neurotransmissores e de aminoácidos que são essenciais para o nosso cérebro. E a grande descoberta é que esse sistema linfático ele tem a sua maior atividade durante o sono. Então, durante o seu repousar, durante o seu sono, e especificamente numa fase do sono na qual você deve ter esse sono. O que acontece muitas vezes, as pessoas não valorizarem, não procurar tratamento com relação a problemas do sono, acreditando que são problemas, alterações normais do envelhecimento. Existe sim uma alteração com relação à fisiologia do sono, com o envelhecimento, na qual ele fica mais superficial, na qual ele fica um pouco mais curto, na qual ele tende, nós chamamos de matutinidade. Geralmente as pessoas dormem mais cedo e acordam mais cedo. Então essas alterações fisiológicas são diferentes da questão da privação de sono, então da insônia. Então se você está tendo dificuldade para dormir, procure ajuda. Só lembrando que a primeira linha de tratamento para insônia não é medicamentoso. São medidas de higiene do sono e medidas de psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Então procure ajuda, não necessariamente você vai precisar de algum medicamento, mas é importantíssimo você manter uma qualidade adequada, uma quantidade de sono na profundidade certa e na quantidade certa para que você mantenha a sua saúde mental boa e evite o desenvolvimento de alguns tipos de demência, principalmente a do tipo Alzheimer. O terceiro hábito ruim para a sua saúde mental tem tudo a ver com a nossa alimentação. Então, alimentação principalmente rica em ultraprocessados. Eu já expliquei aqui no vídeo o que são alimentos ultraprocessados, o que são os alimentos in natura, o que são os alimentos processados. Então, o consumo de alimento ultraprocessado está diretamente relacionado a alterações da nossa microbiota intestinal e nós temos uma relação muito íntima entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Além, claro, de déficits nutricionais, falta de algumas vitaminas que podem acontecer por uma alimentação ruim, falta de nutrientes, como por exemplo o ômega 3, alguns ácidos graxos essenciais para o funcionamento da nossa memória, pela produção de alguns neurotransmissores que vão ser responsáveis pela melhora do nosso humor. Então você deve ficar muito atento com a sua alimentação. Lembrando que a alimentação ruim que eu digo é o hábito da alimentação ruim. É o que eu sempre falo, eu sou muito contra o terrorismo nutricional. É aquela coisa do medo, do evite, do não coma, do fuja. Também não devemos encarar a nossa vida, a nossa alimentação com esse tipo de pensamento. Então, um alimento ultraprocessado, num final de semana, num aniversário de um neto, em algum evento especial, não tem problema. Você até pode ingerir sem que haja nenhum prejuízo para a sua saúde mental ou para o seu corpo. Agora, o consumo diário e frequente, esse sim é comprovadamente maléfico, tanto para o seu intestino, quanto para o seu metabolismo e para a sua saúde cerebral. O quarto grande hábito, que é responsável também por alterações tanto com relação a quadros demenciais como depressão, é o sedentarismo. Mais uma vez, mais um vídeo
você vai ouvir eu cobrando a questão da atividade física, da musculação, da caminhada, da movimentação, de você sair do sofá, sair da poltrona e movimentar o corpo. Então, a atividade física, claro que além de melhorar a questão de mobilidade, de massa muscular, de disposição para você viver melhor, isso vai através de liberação de algumas substâncias, que são as miocinas. Nós temos essas substâncias que são liberadas principalmente quando existe um estímulo da musculatura. Essas substâncias vão agir diretamente no nosso cérebro. Então, hoje em dia, nós já temos o entendimento de que o nosso sistema muscular não é só para mobilidade. Além da função, claro, da movimentação, ela tem uma função como se fosse uma glândula gigante endócrina. Então, ela produz algumas substâncias que agem diretamente no tecido muscular e substâncias que vão agir à distância, principalmente no nosso cérebro. Então, uma das medidas que tem mais resultados, até algumas vezes superior do que o uso de medicamentos no retardo da progressão da doença de Alzheimer, é a atividade física. Então, a atividade física já deve ser estimulada para quem já tem algum quadro demencial, para quem já tem algum quadro depressivo, porque essas miocinas vão liberar a produção de alguns neurotransmissores responsáveis pela melhora do humor, melhora de depressão. E claro que para evitar qualquer dano à sua saúde mental, você já deve estar iniciando uma rotina de atividade física. O quinto grande hábito péssimo para a nossa saúde mental, que infelizmente eu vejo com muita frequência no consultório, é o isolamento social. Então, são pessoas que não convivem com outras pessoas, ou por situações de vida, de viuvez, de familiares distantes, de falecimento, de perdas de familiares, de mudança de cidade na qual a pessoa não tem amigos. Então, esse tipo de isolamento é terrível para a saúde mental. Nós temos que entender que o ser humano foi concebido para viver em sociedade. Alguns animais na natureza, como por exemplo onça, urso polar, rinoceronte, são animais que são concebidos para viver sozinhos. Eles vão encontrar, claro, em determinado momento, um parceiro para poder fazer o acasalamento, para poder perpetuar a espécie, mas logo depois eles vão se separar e buscar o isolamento social. O ser humano não. O ser humano, desde a época das cavernas, já vivia em sociedade, já vivia em bandos, como por exemplo leões, como por exemplo chimpanzés. Então, são animais que necessitam de convívio social. Então, isso é disfuncional se a pessoa está sozinha, está isolada. Então, isso é muito ruim para a sua saúde mental, tanto com relação a quadros psiquiátricos, como, por exemplo, depressão, ansiedade, como também como aumento do risco de você desenvolver quadros demenciais. Então, a demência também tem uma ligação direta com quadros de isolamento social. Como que nós podemos reverter? Procure grupos de terceira idade. Na sua cidade, provavelmente deve ter algum programa de atenção, de atividade física. Então, entre numa atividade na qual você vai ter dois benefícios, que é acabar com o sedentarismo e ter o sentimento de pertencimento de um grupo e criar novas relações sociais. Se você é mais jovem e já tem um relacionamento social com algumas pessoas, mantenha e cultive esses relacionamentos. Alguns estudos mostram que grande responsabilidade de um envelhecimento das pessoas longevas, né, as pessoas que viveram muito tempo e com qualidade, sempre tiveram bons relacionamentos sociais, boa interação social, ou com a família, ou com amigos, ou com pessoas da comunidade. Então, se você está se sentindo isolado, se você tem pouco contato com pessoas, tente acabar com esse hábito procurando grupos, porque eu tenho certeza que existem outras pessoas com a mesma situação que essa também
em isolamento. Então cultive as amizades que você tem e crie novas amizades, crie novas relações sociais durante o envelhecimento. E o sexto grande hábito também é bastante comum. É aquela pessoa que nutre o sentimento do pessimismo. Aquela pessoa que sempre reclama, que sempre tem uma opinião negativa, que sempre acha que alguma coisa não vai dar certo. Então, esse tipo de pensamento negativista, esse tipo de pessimismo perante situações da vida, isso é muito ruim. Essa frequência de sempre pensar no pior, isso atrai, né, infelizmente, coisas ruins. E isso, para o nosso corpo, a gente entende muitas vezes esse tipo de sentimento que não vai dar certo, isso reflete também no nosso corpo físico, através de dores musculares, sentimento de desesperança, então acha que nunca vai melhorar, que já passou em centenas de médicos e não vai melhorar nunca, então já vem com ideia pré-concebida de que nada vai dar certo, uma fisioterapia não vai dar certo, uma atividade física não vai dar certo, um remédio novo não vai dar certo. Isso é péssimo para a sua saúde. Embora, claro, eu acredito que muitas pessoas tenham problemas muito grandes, problemas difíceis de resolver, mas sempre tente encarar esse problema de uma maneira que você possa ter alguma esperança de resolver. Coisas que você não tem alcance, não tem como modificar, o melhor é você aceitar de uma maneira muito mais saudável, né? Principalmente com sentimentos melhores, com sentimentos ruins. Nós precisamos ter uma visão da vida de que se uma coisa é boa, nós aproveitamos. Se uma coisa é ruim, mas conseguimos modificar, nós devemos transformar essa coisa. Agora, se é uma coisa ruim que nós não podemos modificar, nós devemos nos transformar para aceitar esse tipo de situação de uma maneira melhor, né? Então, com esse pensamento, né, eu encerro aí esses 6 hábitos, embora existam outras dezenas até de hábitos ruins que você pode estar fazendo, mas eu resolvi elencar esses hábitos mais comuns que eu vejo diariamente no meu consultório. Ressaltando que a nossa qualidade de vida, além da saúde muscular, além da melhora da vitalidade, nós devemos pensar também na nossa saúde mental. Nosso corpo e nossa mente estão intimamente interligados. Então, nós não podemos dissociar o nosso corpo físico da nossa mente. E para manter a tradição, para eu saber que você chegou até aqui, escreve aqui nos comentários, Superação Sem Limite, o nome da cidade da onde você está me assistindo e o nome do país, se for fora do Brasil. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber em primeira mão o conteúdo publicado no YouTube e compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam saber disso. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha entre seus amigos e entre pessoas que você conhece que talvez possam melhorar esses hábitos. E se você se identificou com algum desses hábitos, procure melhorar, procure evitar e siga as orientações que eu dei. Eu tenho certeza absoluta que a melhora vai ser visível na sua saúde mental e na sua saúde física. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.